Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Comece a falar com Deus nessa manhã. Talvez você tenha tido uma semana, talvez você tenha vivido dias que tem colocado em dúvida dentro de você aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você tenha havido de anos, tenha havido de meses, tenha vivido situações que tem colocado dúvidas dentro de você e tem impedido que você enxergue o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus nessa manhã que Deus está tocando no seu coração, que Deus está tocando em você. Eu quero declarar em nome de Jesus nessa manhã que o seu contato com a presença não vai permitir que você saia desse lugar da mesma maneira que você entrou, com os mesmos pensamentos, carregando os mesmos pesos, as mesmas acusações. Eu quero declarar que em nome de Jesus nessa manhã a presença do Senhor ela já começa a tocar na tua vida. Ela já começa a tocar em você. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, meu Deus, eu te peço, Pai. Há muitos filhos e há muitas filhas aqui. Há muitos aqui, Senhor, que ainda não entenderam o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Há muitos ainda que não conseguem se enxergar dentro da posição de filho, de filha. Há muitos ainda que estão fragilizados nas suas emoções. Há muitos ainda que carregam traumas do passado. Há muitos ainda que estão caminhando como escravos, mesmo sendo filhos. Pai, eu quero dar uma ordem nessa manhã no mundo espiritual. Eu dou uma ordem que ecoa nos céus e na terra. E eu declaro, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, conforme a tua palavra, no poder do Senhor, que nessa manhã, aonde tiver alguém com um pensamento contrário aos teus propósitos, aonde tiver alguém que foi assediado pelo inferno, com pensamento de morte, com pensamento de suicídio, com pensamento de desistência, com pensamento de fracasso, eu quero declarar que em nome de Jesus nessa manhã, toda a voz do inferno seja silenciada. Todo espírito de depressão que tem sondado a tua igreja, que tem sondado os teus filhos, todo espírito de tristeza, de amargura, toda falta de perdão, toda acusação do inferno, todo peso, eu quero declarar nessa manhã em nome de Jesus. Eu te digo uma coisa: Satanás, bata em retirada dessas vidas, bata em retirada dessa igreja. Eu declaro que no poder do nome de Jesus, comece a recuar toda a força do inferno, comece a recuar toda ação e toda investida na mente, no coração, comece a recuar nessa manhã em nome de Jesus. Eu declaro que em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua vida, nessa manhã, há um poder do céu se manifestando. Há um poder do céu manifestando sobre a sua vida. Há um poder do céu sendo liberado. Você que tem entrado por brecha, através de palavras, através de ações, através de pensamentos. Você que tem entrado nas casas, você que tem entrado nas famílias, você que tem acessado a vida dos filhos através da internet, através de um desenho, através da palavra de alguém na escola, nós queremos declarar sobre a vida dos nossos filhos, nós queremos declarar sobre a nossa família, toda a força do inferno recue agora. Nós queremos declarar como igreja nessa manhã. Comece a orar, irmão, não estou ouvindo a sua voz. Eu não sei para que você está aqui nessa manhã, mas você está aqui nessa manhã para se conectar
conectar com os céus. E se você tem essa dificuldade, comece a orar, comece a falar com Ele. Há muita frieza aqui, há muita dispersão aqui nessa manhã. Ei! Você que tem feito ele perder as forças, ela perder as forças. Você que tem lançado o pensamento de adultério. Você que tem jogado ele em prisões, em cadeias. Eu quero declarar em nome de Jesus nessa manhã. Eu quero declarar em nome de Jesus nessa manhã que os anjos do Senhor estão trabalhando nesse lugar. Eu quero declarar que os céus começam a trabalhar nesse lugar. Há um movimento dos céus aqui. Há um movimento dos céus aqui. Cadeias sendo quebradas, há prisões sendo abertas. Ei, é um movimento. Eu vejo Deus arrancando sentimentos, pensamentos de pessoas. Eu vejo casas sendo limpas nessa manhã, porque há muita sujeira dentro de casas. Eu vejo mesas sendo limpas. Eu vejo casas. Diga assim: eu declaro que eu sou filho, que eu estou liberto, e que eu estou livre para viver à vontade do Pai. Aplauda Ele fortemente. Aplauda Ele fortemente. Pode tomar o teu assento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você está brincando, mas o inferno não está brincando. Tem muita gente brincando com coisa séria. Tem muita gente brincando com coisa séria. Eu quero trazer uma mensagem hoje que Deus deu no meu coração um tempo atrás. E o tema dessa mensagem é: somos filhos. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: você é filho, você é filha. Quando um filho está em casa, pelo menos os meus filhos, as minhas filhas, eles não chegam para mim e falam assim: pai, eu posso comer, eu posso pegar alguma coisa na geladeira, pai, eu posso pegar alguma coisa no armário para comer. Eles vão e acessam a geladeira, acessam o armário, acessam a despensa da casa e se alimentam, comem daquilo que tem. Se tem uma fruta em cima da mesa, eles sabem que é deles, está na casa, eles são filhos.
e é deles. O que tem acontecido conosco como igreja, o que tem acontecido comigo, com você como igreja, é que nós não estamos vivendo como filhos, e nós não entendemos a nossa função nele. Nós não entendemos que nós não fomos chamados para participar de uma igreja. Você não foi chamado para participar de uma igreja. Pastor, eu quero participar da igreja. Você não participa de uma igreja. Você é filho. E nós estamos nessa manhã numa reunião de filhos. E filhos de Deus. E de um Deus que tem tudo. Ontem, infelizmente, se foi o senhor Abravanel, Silvio Santos. Um homem de muita influência. Um homem que todos admiravam. Infelizmente, ele faleceu com 93 anos. Será que a gente chega lá, pastor? 93 chega? Está com fé. Bem, olha esse barco. E hoje os filhos dele, as filhas, elas receberam uma herança. Elas não trabalharam por aquilo. Depois de um período começaram a trabalhar com o pai, desfrutar das coisas do pai. Mas elas receberam uma herança que o pai conquistou. Porque elas são filhas. Então a maior incerteza da igreja nesse momento é descobrir quem eles são, quem nós somos. É descobrir o que nós temos direito. Não é por uma relação de interesse, mas é por uma relação de descobrir quem Deus é e quem eu sou. Uma das passagens que deixa isso mais esclarecedor e que traz aos nossos olhos, que desata os nossos olhos sobre isso, é quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem eles achavam e quem diziam que ele era. E Pedro tem a revelação e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E quando ele tem a revelação de quem Cristo era, automaticamente Cristo diz: e tu és Pedro, e tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E não é à toa que Pedro era um dos discípulos mais cobrados por Jesus. Era um dos discípulos que Jesus olhava para ele e sempre exigia algo mais de Pedro, porque Pedro teve a revelação de quem ele é. Deixa eu dizer para você, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não passe os seus dias sem ter a revelação de quem Cristo é. Não se permita passar mais um dia da sua vida sem ter a revelação de quem Cristo é. Então onde nós se perdemos? Obrigado. Nós se perdemos quando nós deixamos de olhar para Ele e ter a revelação de quem Ele é, e começamos a fazer as coisas para agradar alguém. Pastor, eu não posso fazer para agradar meu irmão? Não pode. Mas quando você faz algo para agradar alguém, e isso se torna o seu foco, isso se torna o principal para você, você desviou do caminho e da rota que te leva até a Deus. Pastor, me dá um exemplo. Por exemplo, se você estiver nessa igreja para me agradar, para agradar o pastor ou agradar alguém, não, eu estou lá porque eu quero agradar, eu quero honrar, eu tenho que honrar. Você tem que honrar Deus. Se você é filho dele, você tem que honrar Deus. Pastor, mas eu quero te honrar. Pode honrar. Pode me honrar, eu aceito. Eu também quero te honrar. Mas esse não é o nosso foco. Esse não é o nosso papel. O nosso entendimento tem que caminhar na direção de que nós somos filhos e Deus é Pai, e nós precisamos desfrutar das coisas do Pai. E qual é a nossa dificuldade hoje? É que nós não conseguimos se enxergar como filhos. Pastor, o que revela isso? O que revela é o modo que eu estou vivendo, é o modo que você está vivendo. Não é o que eu estou falando, é o que eu estou fazendo. Não creio, Deus é Pai, não é padrasto, Deus vai fazer. Uma coisa que eu já quero dizer para você, irmão: Deus já fez tudo, Deus não vai fazer nada. Deus vai fazer, pastor, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus já fez tudo, está tudo preparado.
Pastor, e o que eu preciso? Eu preciso acessar o que Deus tem para a minha vida. A Bíblia diz que a natureza criadora aguarda a manifestação do Filho, dos filhos. E quem são os filhos? Somos nós. Então, diante das situações, eu me conformo com as situações, eu me levanto diante das situações, eu não me acovardo diante das situações, eu não entro dentro de cadeias, eu não paraliso, eu continuo em direção ao propósito, aquilo que Deus tem para a minha vida. E quando se fala disso, não se fala só do ser humano. Quando você planta uma sementinha, você aguarda por um período e aquela sementinha se manifesta. E ali nasce uma planta, nasce um pé de feijão, alguma coisa. Ali, lá do lado do meu trabalho, tem uma horta. E ali se plantou um pezinho de feijão, e ele está crescendo. E cada dia ele está maior. E cada dia ele está aparecendo mais. E daqui a pouco ele vai começar a dar frutos. Então, você vem de um jeito. Pastor, eu não entendo nada. E nós começamos a entender. E o que nós começamos a entender, pastor? Um dia uma pessoa me falou assim: pastor, qual é a doutrina da igreja? Eu falei: a doutrina do Espírito Santo. Nós ensinamos a palavra, nós cremos nos dons do Espírito Santo, nós cremos na Trindade. E é isso. E quem convence você é o Espírito Santo. Alguns pastores estão aí se desgastando e até querendo forçar alguém a fazer algo. Se você fizer algo forçado, pode ter certeza que você não está fazendo algo para Deus. Não, você tem que ficar aqui, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pode ter certeza, você está exercendo uma função, você está trabalhando com o ministério, mas você não está fazendo algo que toca ao céu. E aí nós somos filhos de um Deus que o que Ele nos dá não é só algo que está na terra, é algo que está no céu. E aquilo que nós não temos em nós não temos como seres humanos, nós só vamos encontrar nele. O que você precisa, você só vai encontrar em Deus. Pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas emoções fragilizadas, me fala qualquer coisa, eu fico triste. Você precisa ir para Deus. Pastor, eu não consigo orar. Você precisa começar a orar e você precisa começar a se conectar com Deus. Pastor, não tem ninguém que possa me ajudar. Isso. Alguém faça como os amigos do paralítico, pegue a sua cama e te leve até Jesus, para que Jesus faça algo por você. Tem muitos ensinos, eu não quero criticar o ensino de ninguém, mas que tem levado as pessoas para muitos lugares. Tem levado as pessoas para muitos lugares, mas não tem levado as pessoas para Jesus. Não, porque eu creio que você vai conseguir. Eu creio que se você fizer assim, assado, assado e mais assado um pouco, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você pode conseguir. Mas não é sobre uma autoajuda, é sobre uma ajuda do alto. Não, você precisa de uma ajuda. Em momentos da nossa vida nós vamos precisar conversar com alguém, nós vamos precisar de uma direção, nós vamos precisar que alguém diga: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Isso não é errado. O que nós não podemos é agarrar em alguém e dizer: ah, eu dependo de você, eu preciso de você. Ah, sem você eu não vivo. E se a pessoa morrer, você vai se matar? Vai morrer junto? Vai se jogar dentro do caixão? O que nós precisamos entender é a nossa identidade em Deus de filho, a nossa filiação. Nós somos filhos de Deus. E aí,
Quero ler algumas coisas. Portanto, a criação aguarda, está aguardando, ardentemente, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Talvez muitos aqui já conheçam. Mas todos quantos o receberam, aos que receberam e creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Vocês colocaram. Mas todos quantos creram nele, aceitaram ele, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Na tradução NVT diz: deu-lhes o poder de se transformarem filhos de Deus. Ontem tem um menino que trabalha comigo, ele falou assim: eu não tenho pai. Eu falei: você tem um pai. E comecei a conversar com ele um pouco, e ele disse: mas como eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Eu falei: reconhecendo ele como pai, porque ele já te reconheceu como filho. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Deus decidiu fazer por você. Algumas pessoas ainda estão dizendo: o que eu posso fazer? Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Deus decidiu fazer por você. Você é salvo, amém? Alguém tem dúvida disso? Você é salvo, porque Ele decidiu te salvar. Então tudo aquilo que nós recebemos de Deus não é porque nós fizemos algo, mas é porque Ele decidiu por nós. Aonde está a nossa responsabilidade? É entender que nós somos filhos de Deus e que nós temos o direito de desfrutar de tudo que Ele tem, que nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Existia 2 filhos dentro de casa, a parábola do filho pródigo. E um dos filhos estava dentro de casa, servia o pai. E o outro filho levanta e diz: pai, eu quero a minha herança. O pai falou: você quer? Repartiu. Lembrando bem que herança a gente só tem quando o pai morre. Mas o pai mesmo em vida repartiu, deu a metade para o seu filho e o outro ficou em casa, continuou fazendo o serviço. E o que ficou em casa continuou trabalhando, servindo o pai. E o outro saiu, gastou a sua herança, gastou tudo que tinha, gastou todos os bens, gastou com as meretrizes. E chegou um certo ponto que ele não tinha mais nada. Ele foi cuidar de porcos, foi contratado para cuidar de porcos. E quando ele cuidava de porcos, ele desejou comer e os porcos comiam lá abaixo. E ele disse: espera aí, na casa do meu pai, na casa do meu pai, os empregados comem melhor que isso. Eu vou voltar lá e vou ver se o meu pai me aceita pelo menos como empregado. Aonde mudou? Ele entendeu de quem ele era filho. O que mudou a história desse homem é que ele entendeu de quem ele era filho. Ele falou: meu pai tem coisa melhor para mim. Está entendendo? Para de gastar herança. Para de gastar a palavra que você recebe no dízimo, que você recebe na quarta, que você recebe através de uma mensagem. Para de gastar aquilo que Deus te deu, correndo atrás daquilo que Deus não te deu. Para de gastar aquilo que Deus te deu. Para de gastar o que Deus está te entregando com outras coisas, porque vai chegar uma hora que vai acabar. E aí tomara que você reconheça que na casa do seu pai tem coisa melhor para você. Quando ele volta todo acanhado, ele volta todo sem graça. E a Bíblia diz que o pai o recebe com uma festa. E o irmão que estava em casa, a Jéssica disse isso hoje aqui na ministração, às vezes a gente está em casa, estava dentro da igreja congregando com o pai, olhou e disse: mas peraí, esse aí, eu nunca tive uma festa, eu nunca recebi nada, pai, do Senhor. Eu sempre trabalhei, eu sempre te servi, eu sempre estive aqui, e o Senhor nunca me deu nada, nunca me deu nada. Pô, mas o que eu vou te dar, o que já é seu?
Como que eu vou pegar o celular do Alexandre? Eu vou falar assim: Alexandre, toma esse celular do seu irmão. Ele fala: mas esse celular já é meu. Para de pedir coisa para Deus que Ele já te deu faz tempo. Senhor, a minha bênção, Senhor. Senhor, a minha casa própria, o meu carro, Senhor. Aquele salário que o Senhor me prometeu. Para de pedir para Deus aquilo que Ele já te deu faz tempo. Senhor, eu queria ter o dom de pregar. Senhor, eu queria ter o dom de ir nas casas. Senhor, eu queria ter o dom de orar e as pessoas serem curadas. Para, irmão. Você está pedindo para Deus o que Ele já te deu. Senhor, eu quero viver o melhor dessa terra. Para, já te deu. O que eu preciso é tomar posse, acessar, é me colocar no lugar de filho. Primeiro domingo, o Senhor falou conosco, eu ministrei, falou sobre um barco parado. A gente sabe que o barco anda. O segundo fala sobre um profeta. E ele amplia a sua visão, ele diz: eu vou me colocar na posição. E hoje o Senhor te chama para o lugar de filho, para o lugar amigo. Talvez você tenha abandonado faz tempo. E aí você está vivendo daquilo que o Senhor te entregou um dia, daquilo que você pegou na casa do Pai um dia. E aí você diz: não, ainda não tenho herança para gastar, ainda tenho um pouquinho para gastar. Talvez você não tenha percebido. Talvez você esteja dentro e esteja olhando e dizendo: não, mas por quê? A Jéssica voltou agora, mas por que fulano, por que ciclano, por que isso, por que aquilo? Deixando de olhar que há um propósito muito maior, que Deus nos chamou para algo muito maior, e nós estamos com os nossos olhos em coisas pequenas, os nossos olhos estão olhando para coisas tão pequenas, que estão impedindo da gente enxergar coisas maiores, que Ele já tem para as nossas vidas. Daqui uns dias algumas pessoas conversam comigo e vão dizer que eu estou ficando louco. Eu não digo nem da igreja, eu digo pessoal. Às vezes algumas pessoas conversam comigo e falam: não, que isso, que aquilo, né? Quando Deus quiser, opa, Deus já quer. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se mover, você precisa pegar essa situação, bater no peito e dizer: eu vou resolver, eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa para que essa situação seja mudada. Não, quando Deus quiser. Não, quando der, quando não der. Se der também deu, se der também não deu. Meu irmão, você é filho, você é filha, você tem direito, você tem uma herança. Há algo muito poderoso liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Há algo muito poderoso para os nossos filhos, há algo muito poderoso para nós. Há algo que nós não podemos ver, nós não podemos enxergar, mas o céu já está prontinho para liberar sobre as nossas vidas. Mas cabe a nós acessar as coisas que são do alto. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquilo que é bom para você pode não ser bom para Deus. Pastor, mas é bom. É bom. Nossa, pastor, é muito bom. Mas é bom para Deus? É isso que Deus tem para a sua vida? É isso que Deus tem para você? É isso que Deus está falando no seu coração que você tem que fazer? É essa a sua posição como filho que Deus quer que você esteja? Irmão, não é sobre caminhar segundo a nossa opinião. Pastor, a minha opinião é essa. Eu respeito a sua opinião. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? Aquele filho chega com o pai e fala: pai, a minha opinião é o seguinte: eu quero a minha herança. E essa, tá bom. Pega a sua herança, tá bom. Eu respeito a sua opinião. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, Deus falou no meu coração que eu preciso fazer uma oferta. O que a igreja está precisando? Eu falei: o mesmo Deus que falou no seu coração, Ele vai revelar para você o que a igreja está precisando. E aí ele deu uma oferta: ô Jesus, levanta mais gente assim. Todo pastor que chega a ouvir e fala: o que a igreja está precisando? Eu vou cobrar. Mas pode ter certeza que Deus vai te dar muito mais. Então quando uma pessoa chega e fala para mim: Deus falou algo no meu coração. Se Deus falou, eu não vou contra Deus. É como
chegar com os dois pés no peito e dizer assim: Deus falou. Não, Deus falou, mas eu vou falar diferente. Não é que a gente tem um discernimento, pelo isso que o Espírito testifica o outro, e a gente tem a sabedoria de aconselhar, de dizer: peraí, eu acho que você não entendeu direito. Deus pode ter falado para você, mas eu acho que Ele não falou exatamente isso que você está dizendo. Então a nossa posição como filho é ter uma conexão com o Pai. E o filho, quando tem uma conexão com o Pai, ele entende o que o Pai está falando. Quando você chega num lugar e você, na igreja tem Wi-Fi, você conecta o Wi-Fi da igreja, você começa a receber ali as informações, porque você está conectado ao Wi-Fi. Você está conectado. Quando você chega de novo, eu falo isso que aconteceu com Adão. Adão se conectava com Deus todo dia. Deus chegava, tinha a senha do Wi-Fi. Quando ele chegava, se conectava, encontrava Adão. Um dia Deus chegou, Adão tinha trocado a senha do Wi-Fi. Deus tentou acessar e disse: Adão, você trocou a senha do Wi-Fi, eu não estou conseguindo te achar, não estou conseguindo uma localização. Onde você está, Adão? O que aconteceu? Então nós precisamos andar conectados com Deus. Pastor, eu preciso de uma resposta para minha casa, eu preciso de uma resposta para minha vida. Você precisa andar conectado com Deus. Você precisa conectar com as coisas de Deus, com aquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família. É uma conexão, é um contato. Se você desliga, você para de receber as informações do céu. O download do céu vem descendo. Aí nós começamos a entrar na carne. Nós paramos de receber daqui e começamos a receber daqui. Mas quando você conecta aqui, você começa a receber daqui. Então você está passando por uma situação difícil. Às vezes chega alguém e fala: não, faz isso, faz aquilo. Aí você vai para aqui. E aí você começa a receber a palavra. E aí começa a dizer: você é filho, você tem direito, você precisa se posicionar, você precisa se achar no propósito, você precisa encontrar. Você se perdeu em algum lugar, você precisa voltar. E aí você começa a receber, você vai dizer: meu Deus, é isso. Mas às vezes a conexão aqui é dizer: não, você precisa fazer isso, você precisa fazer alguma coisa, você precisa pegar ele, você precisa falar um monte, você precisa pegar ele pelo pescoço, você precisa, cara, levando. É daí para pior. Você precisa fazer justiça. Eu sempre uso o exemplo. Nós somos filhos. Se a minha filha chegar aqui e derrubar isso aqui, a primeira coisa que vão olhar não é nem para ela, é para mim. Vão falar: cadê o pai dessa criança? Cadê o pai da criança? E é filha do pastor ainda. É assim, não é? E nós, como filhos de Deus, o que nós estamos fazendo? Quando as pessoas olham para nós, qual tem sido o nosso testemunho? Quando as pessoas olham para a nossa casa, qual tem sido o testemunho da nossa casa? Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para os nossos filhos, quando as pessoas olham o modo que nós tratamos a nossa esposa, quando as pessoas olham o modo que nós gastamos o nosso dinheiro, quando as pessoas olham o modo que nós se portamos dentro do nosso trabalho, quando as pessoas olham para nós, que tipo de filho nós temos revelado? Que tipo de filho você tem revelado nos ambientes onde você vai? Será que as pessoas olham para você e dizem: eita, há um filho de Deus aí? É igual quando a gente vai sair desse estacionamento aqui na frente. Se não passar um filho de Deus, você não sai. Porque tem uns que falam: você tentando dar ré no carro, os caras não param. Aí tem hora que Deus libera um que chega e para. Vamos sair. Vai dizer: ô irmão, vai embora. Então entende uma coisa: que tipo de filho nós somos? Pastor, eu conheço Deus, eu creio que Deus, sabe, pastor, não. Mas deixa eu. E você? E eu? Que tipo de filho eu estou sendo? Diante daquilo que Deus tem me entregado, diante daquilo que Deus tem feito, que resposta eu tenho dado como filho? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Põe para nós aí. Já? Portanto, pense, tem que pensar.
Bíblia está mandando você pensar. Coloca a pessoa do seu lado, pensa. Antes de ter aquela atitude, antes de falar aquela palavra, antes de fazer, sabe? Pensa. Pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro está numa posição, não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Ele continua sendo escravo, continua vivendo como escravo. E sabe o que é triste? É a gente olhar para a igreja. Pastor, você está falando dessa igreja? Não estou falando até de mim. Não estou falando só de você, não. O primeiro ouvido aqui é o meu. De pessoas que continuam vivendo como escravos, mesmo sendo dono de tudo. De pessoas que continuam escravos de uma palavra que alguém disse, de uma ação que alguém tomou contra ela, de uma empresa que ela trabalhou e ela não teve os resultados que ela esperava ter, de um relacionamento que ela teve e acabou não sendo bem sucedido, de um sonho que ela tinha e ela não conseguiu realizar. O outro filho era escravo, dentro de casa, mas não entendia que tinha direito a tudo, não entendia que o pai tinha dado direito a tudo. Meu irmão, abra seus olhos, comece a enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida, comece a enxergar aquilo que Deus tem para você, comece a enxergar o que Deus tem para a sua casa, comece a enxergar o que Deus tem para a sua família, comece a enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. Pastor, mas Deus já fez tudo, mas Ele quer fazer em você e através de você. Deus quer liberar algo sobre você. Deus quer que você sinta saudade da mesa, como aquele filho que sentiu saudade da casa do pai. Deus quer que você abra os olhos, como aquele filho que estava dentro da casa do pai, mas não conseguia enxergar o que ele tinha direito. Ei, sai dos seus achômetros, sai dos seus pensamentos, sai desse lugar que te escraviza, que te leva para lugares que você diz: nossa, isso é bom, mas é bom para você, mas não contribui para a vontade do Pai. A pior coisa que fazem para os adolescentes, para as crianças, dizer assim: a droga é ruim. E aí a pessoa usa a droga e fala: nossa, não é ruim, é uma sensação. O que é ruim é o caminho, é aonde ela te leva, é para o fundo do poço. Então o que é ruim não é o primeiro contato, mas é aonde vai te levar. O pecado é ruim. Se fosse ruim, a gente não lutava contra ele. Ah, pastor, o pecado é ruim. O pecado mata o espírito. Mas se fosse ruim, a gente não lutava contra ele. A gente fugia dele. Quando a gente vê o pecado, a gente: ah, é pecado. Não. A gente diz: meu Deus, eu não posso pecar. Tem que descortinar alguma coisa. A gente precisa abrir a nossa visão, a gente precisa começar a pensar sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida e sobre aquilo que nós estamos fazendo. Se a nossa vida, da forma que nós estamos caminhando, tem nos levado até a Deus todos os dias, ou nós estamos dando passos para longe da casa do Pai, longe do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, da forma que você tem caminhado, aonde você vai chegar? Será que quando você chegar lá, da forma que você tem caminhado, Ele vai dizer: pode entrar? Ou Ele vai dizer: não te conheço?
Não é sobre conquistar a terra, é sobre conquistar o céu. Não é sobre conquistar as coisas que são daqui, é sobre conquistar as coisas que são de lá. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós estamos buscando aquilo que acrescenta. O que acrescenta, pastor? O que acrescenta? O que a minha casa precisa? A minha casa não precisa de dinheiro. A minha casa não precisa de recursos. O Silvio Santos estava internado, desde o dia 1º, se não me engano. E com todo o dinheiro que ele tinha, ele não pôde evitar. Uma hora que acabou. E ele tinha muita consciência disso, naquilo que ele falava. Pastor, você vai pregar sobre o Silvio Santos? Não, irmão. Vou pregar sobre o Silvio Santos não, estou dando como exemplo. O alvo aqui é Jesus. Mas tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele conquistou, ele podia chegar agora e dizer, ó, eu dou tudo e eu continuo vivendo. Da forma que nós estamos vivendo, quando chegar o grande dia, o que ele vai falar para mim? O que ele vai falar para você? Da forma que eu estou caminhando, quando chegar o grande dia, você pode estar trabalhando na casa do Pai, você pode estar fazendo coisas na casa do Pai, mas continuar sendo escravo. Escravo dos seus pensamentos, escravo da sua soberba, escravo do seu orgulho, da sua mágoa, dos seus traumas, e não conseguir acessar a presença do Pai. Pastor, eu estou aqui, estou sentado nessa cadeira. Você está participando do culto? Ou você é o culto? Pastor, eu vim assistir o culto hoje. Eu assisti. Parabéns, legal. Gostou? Pastor, eu vim para me entregar, eu vim para buscar, para me conectar com os céus, para rasgar, para me jogar no chão, para chorar, para dizer para Deus, Deus, eu preciso do Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, eu errei, Senhor, eu continuo fazendo isso, eu sou um cara ruim, eu ainda preciso mudar, eu ainda preciso ser transformado, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Não, eu estou bem. Você está bem mesmo? Olha para você agora, você está bem mesmo? Um dia eu vi um pastor falar, você pode estar sentado do lado de um cadáver e você não sabe. Você pode estar sentado do lado de alguém que está morto e você não sabe. Nós precisamos entender nesse tempo que nós somos filhos. Você é filho. Você é filho. E você precisa se portar como filho. Você precisa entender de uma vez por todas o Pai que você tem. E não é qualquer vento que balança, não é qualquer vento que te tira do lugar, não é qualquer palavra que te arranca do lugar, porque você está firmado no Pai. Você entendeu o Pai que você tem, você entendeu o que Ele tem para você, independente do que aconteça, independente do que falam, independente dos ventos, independente das tempestades, você continua aqui dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai acalmar a tempestade, eu sei que o Senhor vai acalmar o vento, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e eu continuo firmado no Senhor. Tem uma frase muito popular, diz, a oportunidade faz o ladrão. Não, a oportunidade revela a intenção do coração de quem a pessoa é. Então, quando você tem uma ação em cima de outra ação, quando alguém faz alguma coisa, oportunidade, não tem ninguém aqui, eu vou pegar esse celular. Está revelando o que está no seu coração. Deixa eu
dizer uma coisa para você: oportunidades da terra não são oportunidades do céu. Por mais que a terra te ofereça, ela nunca vai suprir aquilo que o céu pode fazer sobre a tua vida. Por mais que eu queira te oferecer algo de mim, eu jamais vou suprir aquilo que Deus pode fazer na sua vida, aquilo que Deus pode fazer sobre a sua casa. E quando eu entendo que eu sou filho, eu começo a acessar, eu começo a pegar. Quando eu entendo que eu sou filho, eu entro na casa e eu começo a pedir, eu começo a pegar aquilo que o pai tem. Entenda alguma coisa? Para de pedir e começa a acessar. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz mais isso, Deus faz mais aquilo. Para, irmão, porque esse negócio de ser um pedinte, né? O apóstolo Luiz Hermínio sempre diz: sai da fila da bênção e entra na fila do propósito. Pastor, eu estou nessa igreja porque eu quero ser abençoado. Você já é abençoado, você já é abençoado. Nós temos todas as bênçãos nele. Então tudo que eu preciso está nele. Então não é sobre o que eu quero receber, é sobre o entendimento de quem ele é. Então o que você quer receber? Você trabalha o mês inteiro, chega no fim do mês, você quer receber. Não trabalhe para Deus, se relacione com Deus. Não faça nada por causa de um trabalho, não faça nada por causa de um esforço humano. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não se cobre. Mas agora, quando você olhar para ele, eu digo: será que eu estou me portando como filho? Será que eu sou esse filho que eu preciso ser? Será que eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, para a minha casa? Será que eu não estou vivendo como um escravo? Avalie você a si mesmo. Avalie você a si mesmo. Será que eu estou como aquele filho, olhando para as pessoas e dizendo: ele é abençoado, não sou. Ele recebe, não recebe. Ele tem, não tem. Será que eu não estou vivendo como um coitadinho? Ontem as mulheres foram ministradas aqui, eu creio que de uma forma poderosa, um pouco, depois de um compromisso. Mas será que eu não estou nesse lugar de vítima? E será que esse lugar de vítima não tem me levado a muitos lugares que Deus não quer que eu vá? Você não entendeu, pastor? Eu precisava fazer isso. Precisava mesmo. Será que Deus não podia suprir a sua necessidade? Será que Deus não tinha algo melhor para você? Você não entendeu, pastor? Eu estava num momento da minha vida. Então agora você caminha por um momento. Você caminha por uma certeza e por uma convicção do que Deus tem para a sua vida. Está no lugar de filho é entender que Deus tem e acabou. E não recuar. O evangelho de ponta a ponta é um evangelho de renúncia. Eu preciso renunciar à minha vontade para viver a vontade do Pai. Então, como filho, eu renuncio à minha vontade para viver a vontade do Pai. E quando eu me relaciono com Ele, cada vez mais eu entendo a vontade dele. Você quer conhecer a vontade de algumas pessoas? Começa a conviver com ela. Você vai saber o que ela gosta. Você vai saber o que ela quer. Você vai saber de algumas coisas. Não, esse aqui gosta de café com açúcar, esse aqui gosta sem. Esse aqui gosta de sorvete, esse aqui gosta de bolo, esse aqui gosta de bolo de prestígio, esse aqui gosta de bolo de ninho, esse aqui, isso. No relacionamento você vai entendendo. Deixa eu finalizar aqui. Sabe o que faz você se perder? É você parar de se relacionar com Deus. É você parar de se relacionar com Deus. Pastor, você está me julgando? Não. Usa essa palavra para abrir os nossos olhos. Eu quero a minha herança. E agora? Agora eu vou embora. Eu quero a minha herança, eu preciso gastar
direito. Entenda que os direitos não são mais valiosos que a presença. Entenda que os direitos não são mais valiosos que a presença. Aquele filho diz: na casa do meu pai tem coisas muito melhores. E se ele me aceitar como empregado, eu já estou melhor do que aonde eu estou. Eu vou voltar para lá. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Eu te faço um convite. Volte para o lugar de filho que você deixou. Volte para o lugar de filho que você deixou. Que alguma situação te arrancou de lá. Pastor, como você sabe? Você sabe, não é você. Pastor, é você que sabe, não é eu que sei. É você que sabe o lugar que você está hoje. Você já orou hoje? Não, pastor, eu venho para a igreja. Você orou ontem? Você orou ontem? Quanto tempo você não ora? Pastor, você está me acusando? Não. Calma. Estou querendo fazer você refletir sobre algumas coisas. Pastor, eu orei. E a sua oração foi de pedinte? Ou porque você deseja sentir a presença dele? Deus abençoa meu dia, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus provê isso, Deus provê aquilo, Deus isso, Deus aquilo. Ô Senhor, a tua presença é o mais precioso. Como o louvor dos graus, né? Tesouro precioso. Não troque o propósito por uma proposta. Porque o propósito é eterno. A proposta tem um prazo de validade. Adão acertou uma proposta. Como? E Jesus aceitou um propósito. E hoje nós fazemos parte desse propósito. Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. O Senhor está querendo nos tirar de um lugar. O Senhor está querendo nos tirar da nossa zona de conforto. Eu vejo que nesse tempo Deus está querendo sacudir a igreja e nos tirar desse lugar que nós se colocamos. Não, pastor, eu estou esperando em Deus. Você está escondido. Elias estava dentro de uma caverna e: Senhor, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Mandei você entrar aí. Não, eu estou esperando em Deus. Está nada, você está fugindo. Eu estou fugindo. Onde você está hoje? Qual a sua distância de Deus hoje? Qual a distância? Qual a sua distância de Deus hoje? Feche seus olhos. Comece a falar com Ele. Comece a enxergar como você tem vivido, como tem sido a sua vida. Comece a enxergar essas ações que você tem tomado, o que você tem feito com a sua vida. Como tem sido os seus dias, como você tem gastado a sua vida.
Talvez você esteja como aquele jovem dentro da casa do pai, mas sem entender o propósito do pai para a sua vida. Talvez você esteja como essa passagem em Gálatas, mesmo tendo direito a tudo, está vivendo igual um escravo. Aonde você parou, aonde você ficou preso, aonde um dia você tomou um rumo diferente para a sua vida, diferente do propósito, que tem te levado para longe do propósito daquilo que Deus tem para a sua vida. Aonde você tomou uma ação precipitada, que te arrancou do lugar que Deus te colocou. O que te impede hoje de te enxergar, de se enxergar como filho. O que tem gritado nos seus ouvidos, o que tem sido uma voz para você todos os dias, todas as manhãs. E na direção que você tem ido, aonde você vai chegar. Com essas ações que deixaram de revelar o Pai, com essa fala que deixou de revelar o Pai, com esse olhar que já revela a falta da conexão com o Pai, aonde você perdeu o brilho que o Espírito Santo um dia colocou nos teus olhos, aonde você perdeu as coisas que você não conquista com esforço humano, mas só conquista com uma vida de oração, com uma vida de santidade, com uma vida de busca, com uma vida de entrega. Aonde você perdeu? Aonde você gastou a sua herança? E até quando andarás escondido? Até quando vai ter que dizer que está bem, sem estar bem? Até quando vai usar essa máscara? Se tem uma coisa que o pai conhece, é o filho. E quando o pai olha para o filho, ele sabe se o filho está bem, se não está. Sabe por que Deus está nos dizendo alguma coisa nessa manhã? É porque tem muito filho que não está bem. É porque tem muita filha que não está bem. É porque Ele quer que você volte ao lugar do encontro, que você volte ao lugar que você entendeu um dia que você era filho, que você era filha. E nesse lugar você ouvia a voz dele. Eu declaro em nome de Jesus nessa manhã, toda visão que foi afetada, toda visão que foi afetada pelas situações que impedem de enxergar o verdadeiro propósito, toda audição que já não consegue ouvir mais a voz do Pai, eu declaro em nome de Jesus nessa manhã. Eu declaro em nome de Jesus nessa manhã que você volte a ouvir a voz do Pai, que se você volte a enxergar o propósito que Ele tem para a sua vida e para a sua casa, que você consiga enxergar que a direção que você tem ido é uma direção errada, fora do propósito que Ele tem para a sua vida. Ei,
Pastor, eu quero ofertar nessa noite. Você pode ofertar pelo QR Code aí. Tem o QR Code ali atrás. Quero devolver o meu dízimo. Vai ter aqui também. Vai estar colocando, tem ali atrás. Tem aqui do lado, né? E ali atrás também tem um QR Code. Tem aqui na caixinha de oferta também, se você for ofertar em espécie. Hoje em dia, a maioria das pessoas usam o Pix. Amém? E tem aqui também QR Code aqui no telão. Glória a Deus. Tem aviso, né? Tem aviso? Programação da semana, preste atenção.